A graça e a paz, meu irmão, da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho Jesus Cristo, aos seus eleitos. Estou aqui com um quadro novo no canal, espero que você seja ricamente abençoado pelo poder de Deus, pela sua palavra. Inicialmente, o quadro ele não pode ser um quadro semanal, não tem como eu trabalhar de maneira semanal. Então, o quadro ele consiste aqui do que nós intitulamos de Meu Caderno de Anotação Bíblica. Mas o que será isso? O que consta no conteúdo? O que consta dentro do caderno de anotação bíblica? Que tipo de surpresas é que nós podemos encontrar aqui? Que tipo de informações é que nós encontramos? Ou que eu posso bondosamente apresentar para vocês essas informações? Então aqui nós podemos encontrar algumas curiosidades bíblicas, algumas observações em relação a textos, aplicações, citações, versículos, pregações. Apresento também algumas dificuldades, estudos bíblicos, ideias e assim sucessivamente. Então é aqui que eu posso fazer as minhas anotações e poder compartilhar com vocês na esperança que vocês sejam abençoados pelo poder do nosso bom Deus através da sua palavra e através das suas verdades bíblicas. Então, o que eu quero apresentar para vocês no primeiro momento? Quero apresentar para vocês, então, um estudo bíblico em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 20. Talvez você possa agora indagar e pensar, mas já tem um quadro na exposição de Tiago. A diferença é que aqui eu não vou trabalhar todos os detalhes, mas trabalhar algumas informações de maneira como esboço, informações que eu considero informações importantes e ao mesmo tempo informações interessantes. Então, se você quer um estudo mais detalhado, nós temos o nosso quadro todo sábado pela manhã, 7h30 da manhã, a exposição na Epístola de Tiago. Então, para entendermos o capítulo inicial do Evangelho de Marcos, eu preparei uma lista, eu preparei algumas informações para que venha a funcionar como nosso rumo, como nosso roteiro. Então eu quero ver com vocês a autoria, teologia, estrutura e conteúdo. Quando pensamos então na autoria do livro, automaticamente você já me diz, olha, quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos. Ok, está certo, perfeito. Só que uma informação que passa despercebido é que Marcos ele era discípulo de Pedro. Então, as informações que Marcos ele possui para poder escrever o documento, para poder escrever o Evangelho de Marcos, ele obteve de Pedro. Existe uma tradição cristã que Pedro possuía um sonho, a intenção de Pedro era fazer um registro da história do Cristo. Como Pedro não conseguiu fazer tal registro, o seu discípulo, seu sucessor, realizou o sonho de Pedro. Mais uma vez eu digo, o que nós temos aqui é uma possibilidade, e eu acho uma possibilidade de fato muito interessante. Então aquilo que Marcos recebeu, as informações que Marcos recebeu, ele recebeu de fato de Pedro. Consenso, é quase que consenso, que nós temos aqui o primeiro evangelho. O evangelho de Marcos ele constitui o primeiro evangelho entre os evangelhos. Ele não é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre esta informação, eu preparei 2 vídeos sobre o panorama do Novo Testamento. Eu te desafio a assistir e entender um pouco mais esta história. Mas eu posso afirmar para vocês que a ordem dos livros bíblicos ela não está organizada de maneira cronológica, mas de maneira lógica. E dentro dos evangelhos, Marcos ele é o mais antigo, ele foi o primeiro a ser escrito. Ele vem um pouco mais depois dos outros evangelhos, como o evangelho de Mateus, porque Mateus ele cria uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então o evangelho de Mateus ele funciona como uma introdução. Então nós temos aqui o primeiro evangelho escrito por Marcos. Marcos ele foi discípulo de Pedro, ele dá continuidade a um sonho, um desejo, segundo uma tradição cristã, que Pedro possuía, que era escrever sobre a vida do seu Senhor, que no caso sobre a vida de Cristo. Então, autoria, tudo ok, já sabemos a autoria. E agora, partindo para o segundo ponto, é a questão da teologia. O que nós temos, então, no documento, o que nós temos no Evangelho de Marcos, é Marcos apresentando uma visão equilibrada entre 2 aspectos do Cristo. Ele apresenta o Cristo como Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele apresenta o Cristo como Filho de Deus sofredor. Então, isso é muito legal.
ele tenta equilibrar as duas questões, as duas verdades doutrinárias. Ele tenta equilibrar a divindade e tenta equilibrar a humanidade. E eu posso dizer que ele faz isso aqui de maneira belíssima, esta construção. Então, sempre que você pensar na teologia do livro, é só você pensar num equilíbrio apresentado entre o Filho de Deus e o homem, o rei de todas as coisas, mas um rei que caminha para a cruz como sofredor. Ele equilibra essas duas verdades. Então, quando partimos para um segundo ponto, nós precisamos pensar na narrativa do documento. Como é que o Evangelho de Marcos ele se apresenta enquanto narrativa? Ele se apresenta como uma narrativa, meus irmãos, de maneira muito rápida. Notem que o Evangelho de Marcos ele é muito sucinto, ele é muito direto em relação às suas afirmações. Então ele apresenta uma narrativa mostrando Cristo curando, expulsando, confrontando os adversários, instruindo os discípulos. A quantidade de informações que Marcos apresenta é uma quantidade menor do que nós temos no Evangelho de Mateus. Isto não quer dizer que ele é um livro menos importante, é só uma perspectiva literária, é só uma característica de tal ensino. Então já tivemos a oportunidade de observar a sua autoria, a teologia e também a sua estrutura, esta narrativa muito rápida mesmo. Quando nós damos continuidade à nossa lista, nós partimos então para o último quesito, que é em relação ao conteúdo. Como nós temos o conteúdo apresentado então no Evangelho de Marcos? Eu tentei estabelecer aqui uma ordem para que fique mais fácil. É claro, queridos, que a ordem que eu vou apresentar ela é uma ordem, digamos que flexível. Isso aqui serve muito mais para termos um roteiro mental do que necessariamente uma obrigatoriedade de ter que seguir passo por passo, ponto por ponto. Então, nós temos a apresentação que vai do versículo de número 1 ao versículo de número 20, e é o que eu vou ver com vocês. Nós temos, num segundo momento, o ministério de Cristo na Galileia, dando continuidade a partir do versículo de número 21 do primeiro capítulo, indo até o capítulo de número 8. Nós temos, então, o intervalo do capítulo 8 até o capítulo de número 10, a apresentação do sofrimento, a apresentação da glória. Nós temos, inclusive, também, já na parte final do Evangelho, caminhando para o final, o ministério de Cristo em Jerusalém, que é o capítulo 11 e o capítulo 13. E nós temos, então, a sua coroação, o rei que é coroado por meio do sofrimento, o rei que é coroado por meio da cruz. É só lembrarmos, então, do objetivo do Evangelho. Ele tenta mostrar, então, o rei, ao mesmo tempo um rei sofredor. Então, isso aqui é uma estrutura para termos um esquema mental, para termos uma ideia mental do Evangelho de Marcos. Se conseguirmos mentalizar a estrutura simples que eu apresento, que eu mostro para vocês como uma primeira parte da apresentação, o ministério de Cristo na Galileia, em glória e sofrimento, ministério em Jerusalém e, consequentemente, a sua coroação. Nós conseguimos ter a visão do macro para conseguirmos, então, destrinchar as partes menores do Evangelho. Então, agora, vimos a autoria, vimos a teologia, a estrutura e o conteúdo. E assim, então, fechamos a nossa listinha. Guardem estas informações. As informações elas são importantes para o entendimento do Evangelho. Ainda que você me diga, mas nós não vamos estudar todo o Evangelho agora. Mas se você guardar essas informações, isso aqui facilita quando você for ler, analisar e estudar outras partes também do documento. Então eu convido você agora a mergulharmos aí na primeira parte, eu convido você a anotar, eu convido você a abrir a sua Bíblia, eu convido você a estar juntamente comigo estudando a Palavra de Deus, observando as verdades bíblicas e observando a beleza da construção bíblica. O primeiro versículo do Evangelho de Marcos, ele é muito interessante. Nós temos aqui no primeiro versículo uma apresentação do documento. O primeiro versículo ele diz, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero destacar algumas expressões aqui. A primeira delas é a palavra Evangelho. Eu sei que nós aprendemos que a palavra Evangelho significa boas novas. Ok, não está errado. Só que o termo Evangelho, ele significa um anúncio ou uma notícia que era dada, uma notícia que transformava, uma notícia que mudava. Um exemplo, uma pessoa, um arauto, ele vinha comunicar dentro da cidade que
determinada batalha foi vencida, que eles saíram vitoriosos daquela batalha. Então, quando ele vinha trazendo aquilo que era conhecido por evangelho, ele vinha apresentando o evangelho, uma notícia. Esta ideia de uma notícia verdadeira, uma notícia que transforma, uma notícia real, uma notícia verídica, ela foi abraçada dentro do cristianismo. Então, sempre que temos esta ideia de evangelho ou de evangelizar, precisamos ter ideia de uma notícia que ela é transformadora, uma notícia verdadeira que veio para transformar. E por que não dizer uma notícia alegre? Como eu falei, boas novas, está errado? Não, não está errado, está corretíssimo. Só que se expandirmos um pouco mais e olharmos um pouco mais do conteúdo, nós conseguimos avançar e andar muito mais. Então ele apresenta o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui nós temos termos, nome próprio, e termos que são interessantíssimos. A própria palavra Jesus significa o Senhor a salvação. É um termo que, uma palavra, um significado que pouco fazemos uso. Mas então o que Marcos está apresentando? Ele está apresentando aquele que é o Salvador, Cristo. Isso aqui já é uma expressão um pouco mais conhecida, os irmãos devem saber que significa ungido ou Messias, e Filho de Deus, que faz referência à sua divindade, o aspecto divino daquele ser, daquele Senhor que ele está apresentando no seu documento. Ele apresenta uma palavra que é muito interessante, como ele diz aí no início, o princípio de alguma coisa. Este termo princípio, meus irmãos, é a narrativa do documento como um todo, é só o início da vida de Cristo. Vou explicar isso aqui para vocês. Existe uma certa discordância entre os teóricos. Eu vou para a linha que me parece mais plausível. Então, o Evangelho de Marcos como um todo é o princípio da narrativa sobre a vida de Cristo. Aí alguém poderia me dizer, alguém poderia contra-argumentar, mas o Evangelho ele termina. Aí que tá, o Evangelho termina, mas a narrativa sobre a vida de Cristo não. Então o que eu leio, como é que eu vejo? Que os evangelhos eles funcionam como o princípio de tal ministério. E aí nós vamos para o livro de Atos, que nós temos o avanço, nós vamos para todas as epístolas, que nós temos a aplicação desta vida, e nós vamos para o livro de Apocalipse, que nós temos o coroar desta manifestação. Por isso eu sigo a perspectiva que quando ele diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está dizendo, o que eu vou apresentar dentro do evangelho, todo ele é só o princípio de tal narrativa. Se pudéssemos fazer um resumo, da primeira parte, ficaria assim. Aqui começa o anúncio transformador acerca de Jesus, que é a salvação, o Messias, o Filho de Deus. Mensagem de abertura para um documento fantástico. Para quem não sabe, o Evangelho de Marcos ele era utilizado no período da Reforma Protestante nas classes de discipulados. Os pastores eles entendiam que o Evangelho de Marcos que era a base para firmar os passos de qualquer cristão. E aí eu costumo pensar o seguinte, se na nota de abertura, no versículo de número 1, nós temos tal informação, então nós já sabemos o conteúdo do documento, nós já sabemos o que ele vai apresentar Jesus. Então isso aqui é o cerne do documento, isso aqui é o conteúdo do documento do Evangelho de Marcos. Quando partimos então para os próximos versículos de maneira mais direta, do versículo de número 2 ao versículo de número 8, nós vamos ter a apresentação do arauto. No versículo 2 e 3, João o Batista, é importante deixar isso muito claro, que o nome dele não é João Batista, mas João o Batista, o nome dele é João. Ele recebe esse título Batista por realizar batismo, então digamos que era uma espécie de apelido, seria mais ou menos assim, João, aquele que batiza, tá? Então, a primeira parte aí, do versículo 2 e o versículo 3, nós temos a fundamentação escriturística, nós temos João utilizando uma citação composta, ele utiliza no versículo de número 2 uma citação de Malaquias e utiliza no versículo de número 3 uma citação de Isaías. Ainda que o versículo de número 2 ele diga, conforme está escrito na profecia de Isaías. Só que não aparece a palavra Isaías, tá? Em alguns manuscritos aparece da seguinte maneira, conforme está escrito nos profetas. Isso daí me parece muito mais interessante. Então ele faz a fundamentação, ele faz duas citações do Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem compreender que aquilo que ele estava anunciando, aquilo que estava acontecendo é um cumprimento profético. Ele não está construindo algo da boca para fora, ele não está inventando uma história, mas ele está sendo um arauto, ele está comunicando a mensagem de alguém.
O próximo versículo, que é o versículo de número 4, ele faz a apresentação daquilo que ele anuncia. O que ele estava anunciando? O que ele estava pregando? O versículo diz que ele pregava arrependimento para remissão de pecados. Meus irmãos, a palavra arrependimento significa mudança total em relação ao pecado. É uma ideia de total vergonha, de total nojo por uma realidade antiga e ao mesmo tempo uma posição de alegria e felicidade para a nova realidade. É isto que significa arrependimento. E remissão é remoção da culpa. Remoção como resultado de uma transgressão ou da transgressão cometida. Que maravilha! Toda honra e toda glória a Deus. João dizendo, o que eu anuncio para vocês é uma mudança total de comportamento. O que eu anuncio a vocês é a remoção da culpa por conta da transgressão. É a possibilidade de retirar a culpa condenatória sobre vocês, para que vocês, por meio de Cristo, sejam declarados inocentes. E é claro que esta mensagem poderosíssima de João, ela trouxe alguns resultados. Quando nós temos, então, o versículo de número 5, João ele apresenta o efeito da mensagem. O que estava ocasionando? O versículo de número 5 vai dizer que as pessoas saíam de Jerusalém e buscavam toda a Judéia e eram batizados por ele no Rio Jordão. Gente, talvez essa informação ela passe batida. Às vezes acreditamos que não, é só Jordão, Jerusalém, né? O que tem a ver com uma coisa com outra? Deixa eu mostrar um dado aqui para vocês, uma informação que ela no mínimo é curiosa. Se pudéssemos traçar uma linha reta, né, se fosse o caminho feito no primeiro século, uma linha reta entre Jerusalém e mais ou menos ali o ponto que eles batizavam no Rio Jordão, irmãos, nós temos por baixo uma distância de 42 quilômetros. Por baixo, existem outros livros que botam aí mais de 80, mais de 90 quilômetros de distância, não em linha reta. Por que essa informação ela é interessante? Para mostrar a sede daquelas pessoas, como eles estavam sedentos por ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira notícia transformadora. Eles chegavam a caminhar, isso aqui eu estou pegando em linha reta e por baixo. Eles chegavam a caminhar mais de 40 quilômetros para que fossem batizados por João no Rio Jordão como uma demonstração de uma nova realidade. Isso aqui mostra a necessidade do anúncio de uma palavra transformadora. O versículo seguinte, que é o versículo de número 6, ele vai apresentar as características daquele que estava anunciando. Ele vai apresentar a característica do arauto. Quando o texto diz que ele andava, como ele andava vestido, que as suas vestes, né, eram feitas de pelo de camelo, traziam um cinto de couro, muita indagação é feita em relação ao tipo de vestimenta de João. Alguns vão afirmar que é uma própria identificação de João com os profetas do Antigo Testamento, principalmente Elias. Outros vão dizer que é uma espécie de protesto social, ele estava fazendo um protesto para deixar de maneira clara que ele não tinha nenhuma relação, inclusive financeira, digamos assim, com aquela situação vigente, com aquela forma que as pessoas estavam vivendo a vida. E existe uma outra possibilidade, a própria vida que ele levava, que de fato ele era essênio. Eu acho que tanto a A quanto a B, elas juntas, elas se identificam bem e não posso descartar também a terceira como uma certa influência. Então as três possibilidades, elas não são excludentes, mas eu entendo que elas são sim complementares. Eu chamo a atenção de vocês por uma curiosidade. O nosso texto diz que ele comia gafanhoto. Mas será que o gafanhoto que nós temos aqui no texto, de fato, é o animal, né? O animal gafanhoto? Não. Para alguns, a expressão gafanhoto aqui significa alfarrobas. Era uma espécie de leguminosa do deserto. Recebia o nome de gafanhoto por conta da sua característica. Ela parecia um animal gafanhoto. Bem, eu acho, sim, eu acredito que eram alfarrobas, tá? Não entendo como uma ideia realmente, literalmente, de gafanhotos. Quando nós seguimos para a próxima informação, nós temos então no versículo de número 7 a postura do arauto. Como aquele arauto se comportava, qual atitude que ele tomava. O versículo de número 7, ele diz, olha, eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele está falando do Cristo,
e está dizendo que não é digno de desamarrar as sandálias ou as correias das sandálias de Cristo. Por que João ele faz esse tipo de afirmação? O que João está querendo dizer com tal informação? Meus irmãos, a desamarrar as correias das sandálias era uma tarefa de grande humilhação. Era uma tarefa que os senhores dos escravos humilhavam publicamente os seus escravos. Eles colocavam um pé e davam a ordem para os escravos: amarra uma sandália, desamarra a sandália, para ficar isso de maneira pública, para que os outros amigos pudessem olhar, rir do escravo. Tanto é que alguns escravos eles não faziam esse tipo de trabalho. Eles não se dobravam a essa forma de humilhação, eles não se curvavam a esta forma de humilhação. Então, quando João usa, dizendo que não é digno de desamarrar as correias das sandálias, ele está dizendo: não sou digno nem de fazer um dos trabalhos mais humilhantes na presença do Messias. Meus irmãos, João está dizendo o seguinte: olhem para ele, não olhem para mim. Vocês não devem me olhar, todo o holofote deve estar voltado para ele. Eu sou um servo humilde, eu não sou digno de fazer nem o trabalho mais insignificante na sua presença. Nós temos aqui uma característica clara de humildade e de submissão ao Senhor Cristo. E ele explica, ou expande esta ideia no versículo de número 8, quando ele diz: eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. João então diz: olha, ele é maior, ele é superior, porque ele é o Filho de Deus. O que eu estou realizando é algo meramente externo. Eu não posso agir no coração de vocês, mas ele é capaz de batizar vocês com o Espírito, ou seja, ele tem a capacidade de fazer a purificação interna, coisa que eu não consigo fazer. Coisa que eu não posso fazer. Então olhem para ele, não olhem para mim. Gente, bem que eu quero chamar a atenção para algo que eu já ouvi algumas vezes e espero que você não repita. A afirmação da seguinte maneira: olha, se João Batista, foi necessário que João Batista morresse para que ele não fosse concorrente de Jesus Cristo. Foi necessário acontecer o que aconteceu com João para que ele não fosse o concorrente ou ofuscasse o ministério de Cristo. Meus irmãos, isso jamais aconteceria. Jamais aconteceria. João mesmo não deixaria que tal coisa chegasse a este ponto. Ele diria: olhem para ele, não olhem para mim. Eu sou um servo, eu não sou superior a ele, ele é superior. Nós temos o início do Evangelho de Marcos fazendo tal afirmativa. Ele apresentando o seu estado de insignificância diante daquele que é Senhor de todas as coisas. A partir do versículo de número 9 e até o versículo de número 11, temos o batismo de Jesus Cristo. Você já se perguntou por que Jesus foi batizado? Qual a necessidade do batismo de Jesus? Algumas respostas também lhe são dadas. Alguns dizem que foi por conta da identificação de Cristo com os pecadores, e outros vão dizer que foi autenticar a mensagem de João e, segundo o texto de Mateus 3,15, para obedecer às ordenanças. Lá no Evangelho de Mateus 3,15, João não quer batizar o Cristo naquele momento, aí Cristo diz: não, me batize porque eu estou aqui para cumprir as ordenanças. E aí eu espero que vocês não venham rir de mim neste momento, mas se esboçarem um sorriso é muito bem-vindo. Ele se identifica com os pecadores, certo, sem sombra de dúvida. Ele dá autenticidade à mensagem de João, mas ele, acima de tudo, ele está para cumprir. Ele diz: olha, eu venho aqui para obedecer às ordenanças, então eu vou cumprir. Eu excluo a letra A, B ou C? Não. Mas eu posso muito bem conviver com as três possibilidades. Dentro do batismo de Jesus acontece um fenômeno que é curioso, que diz que os céus eles se rasgaram, né? Os céus se abriram. O que significa isso? Essa expressão, os céus rasgaram-se, é uma expressão da manifestação da majestade divina. É um termo utilizado de uma perspectiva escatológica. É um termo que faz referência do sobrenatural entrando para a história do natural. Então, quando o texto diz os céus se rasgaram, ele está destacando algo grandiosíssimo. Ele está destacando algo de maneira também futura. Por que o termo também ele é de maneira escatológica? No livro de Apocalipse, nós vamos encontrar várias referências que mostram que os céus se abriram, que os céus se rasgaram. Então vem uma voz, vem uma notícia, vem uma mensagem. É um termo que faz referência a esta grandiosidade. Peço que você não caia num erro que é muito comum. O texto diz que o que veio sobre ele foi algo como pomba e não
uma pomba, descendo sobre ele o Espírito como pomba. Não vamos afirmar que era uma pomba. Nós temos aqui nada mais nada menos que uma descrição entendível de algo sobrenatural. Acontece algo, alguma coisa aconteceu. Então, como colocar algo que nós não entendemos com clareza? Vamos então aqui representar como a pomba. Segundo os pais da igreja, é utilizada esta imagem da pomba por conta da ideia da pureza, principalmente da pureza, da paz e assim sucessivamente. Não descarto também, eu acho que pode ser até interessante, mas não afirme que foi o formato de uma pomba descendo sobre ele. Isso aqui é uma descrição para que fosse possível entender um pouco melhor aquilo que estava acontecendo dentro de uma esfera sobrenatural. O texto do batismo de Jesus ainda tem uma afirmação, o próprio Deus falando para ele: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Gente, esta expressão, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ela faz referência a uma satisfação eterna e não circunstancial. O termo, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, a ideia seria mais ou menos o seguinte: tu és o meu filho amado. Eu sempre estou satisfeito contigo. Não foi algo que como se Deus estivesse dizendo: olha, tu estás te batizando, por isso eu estou feliz pelo que está acontecendo, eu estou satisfeito. Não significa isso, mas uma satisfação que ela percorre toda a eternidade, eternidade passada e eternidade futura. Ela não está baseada em uma situação, não está baseada em uma circunstância, mas é uma satisfação e uma satisfação por toda a eternidade. Os nossos próximos versículos, o versículo 12 e o versículo 13, fala da tentação de Jesus. Se você perceber bem, Marcos ele coloca simplesmente 2 versículos para relatar a tentação, diferente de Mateus. Então eu não vou trabalhar a tentação a partir da perspectiva do Evangelho de Mateus. Eu vou trabalhar a tentação a partir da perspectiva do Evangelho de Marcos. Eu estou projetando, estou pensando, estou sonhando, talvez num outro vídeo, numa outra situação, falar da tentação de Jesus baseado no Evangelho de Mateus e não no Evangelho de Marcos. O texto de Marcos, então, ele faz questão de dizer que ele foi levado, foi pelo Espírito para o deserto. Ele não foi o diabo que o levou, não foi o diabo que o arrastou, mas ele foi levado pelo próprio Senhor. E aí diz que ele foi, então, ele ficou 40 dias sendo tentado, ele estava no deserto. Será que tais palavras, elas ganham relevância para entendermos alguma informação bíblica? Certeza que sim. O número 40 geralmente está ligado com eventos relacionados à salvação. Notem, 40 dias no Monte Sinai, 40 dias vagando pelo deserto e por aí vai. Então é um número que geralmente ele está relacionado a eventos que fazem referência a esta majestade da salvação. Deserto geralmente também tem ligação com eventos de teste, como por exemplo, Jesus levou os seus discípulos para o deserto. Aí quando você continua a narrativa, continua a leitura do texto, acontece algo que testa a fé dos seus discípulos, acontece algo que testa ou avalia o comportamento deles. Os judeus que ficaram perambulando pelo deserto. Por favor, vamos lá. Deserto é um local geográfico, sim, eu acredito que sim, eu não posso dizer o contrário isso, não estou dizendo que não é. Mas da mesma maneira que faz referência a um local inóspito, a um local sem pessoas, a um local de isolamento, ele está conectado também com um local relacionado a um teste, ok? Então por que Jesus ele foi apresentado aqui juntamente com o tentador? Segundo o Evangelho de Marcos, como ele não entra em detalhes, eu vou trabalhar que Marcos está tensionando apresentar o inimigo, apresentar aquele que vai se opor ou aquele que está se opondo ao ministério de Cristo. Gente, por favor, o inimigo, o diabo, ele não está em pé de igualdade com Cristo. Ele é muito inferior ao Cristo. Ele é uma criatura, mas ele também é apresentado como aquele que faz oposição. Ele não vai vencer e não é vitorioso, mas ele é inferior ao nosso Senhor. Os próximos versículos, que é o versículo 14 e o versículo de número 15, nós temos uma mensagem anunciada. Gente, se vocês perceberem aí, diz que ele começa o seu ministério exatamente na Galileia. Você já parou para pensar por que o texto faz referência à Galileia? No Antigo Testamento, segundo um texto de Isaías, Galileia era chamada de Galileia dos gentios, por ter um grande número
de gentios que faziam parte da Galileia. A Galileia ela ficava ao norte de Jerusalém. Então, antes de chegar na Galileia, era necessário passar por Samaria, né? Digamos que andando ali perto do rio Jordão, chegava lá no Mar da Galileia. Então, como ela ficava muito ao norte, ela era composta, ela existia um grande número de gentios fazendo parte dela. Mas por que Jesus Cristo começa o seu ministério na Galileia? Ele não poderia começar em Jerusalém? Ele não poderia começar na Samaria? Por que ele começa em Jerusalém? Desculpe, por que ele começa na Galileia? O texto de Isaías 9:2, nós temos uma profecia que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando você volta ao versículo de número 1 de Isaías, ele está fazendo referência a este território que era chamado de Galileia dos Gentios. Um povo que andava em trevas, uma região formada por tribos que foram esquecidas, mas ele fazia parte deste ciclo, deste anel, desta região. Um povo que andava em trevas, segundo o texto de Isaías, um povo, uma região composta de gentios. Cristo então começa o seu ministério entre os gentios. Ele começa o seu ministério lá na Galileia. Ele começa a anunciar a palavra de salvação para aqueles que eram desprezados por parte dos judeus, aqueles que eram rejeitados, aqueles que eram esquecidos, aqueles que estavam marginalizados. Então, meus irmãos, ele chega e diz: é ali que eu vou começar a anunciar a grande luz, é ali que eu vou começar a anunciar a palavra de salvação. Eles estão em trevas, mas agora, a partir da minha presença no meio deles, eles terão acesso à grande e resplandecente luz da salvação eterna em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória devemos tributar ao nosso bom Deus. Versículo 14 e versículo 15, então, dentro desta mensagem anunciada, ele vai dizer que o tempo está cumprido, que era o que ele estava anunciando aí no versículo de número 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Esta expressão, o tempo está cumprido, ele está dizendo: aconteceu, cheguei, sou eu, o reino de Deus está próximo. A expressão reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, não existe diferença. Fala deste domínio majestoso dele, é o que dentro da teologia é afirmado a tensão do já e do ainda não. O reino de Deus já foi estabelecido, está estabelecido, mas não está ainda estabelecido de maneira plena e de maneira completa. Será estabelecido de maneira completa e plena quando o pecado for expurgado. Mas aqui então ele dá início ao seu reinado. Arrependei-vos, é a mesma expressão utilizada lá por João, é uma mudança total em relação ao pecado, e crede no Evangelho. Crer significa acreditar e ser um seguidor. Então aqui nós temos uma mensagem central. Cheguei, estabeleci o meu reino, vocês precisam então arrepender-se e crerem no Evangelho do nosso bom Deus. Do versículo 16 ao versículo de número 20, caminhando já aqui para o nosso final, espero que você esteja sendo abençoado, espero que você esteja gostando, espero que Deus esteja falando ao seu coração, espero que também você esteja gostando dos visuais, espero que você seja realmente abençoado pelo nosso bom Deus. Do 16 ao 20 nós temos a vocação dos discípulos. Mas peraí, nós temos algo aqui que é muito curioso. Será que Jesus já conhecia aqueles 4 homens? Porque a narrativa de Marcos diz: Jesus estava passando, disse para aqueles homens: abandonem as redes e me sigam. E na narrativa de Marcos, nós temos então aqueles homens largando tudo e indo, seguindo até o Cristo. É aí que é interessante, porque o objetivo de Marcos não é relatar detalhes. Eu não vou trabalhar todos os textos, mais uma vez eu repito, o nosso objetivo é trabalhar o Evangelho de Marcos, mas nós temos também a narrativa do encontro de Jesus com o tais discípulos. No Evangelho de João, provavelmente, nós temos o primeiro encontro, no momento em que João Batista diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André chega e diz: cadê? Eu vou atrás dele. Então André vai até o Cristo, conversa com Cristo, volta e diz para o seu irmão Pedro: achei o Messias. E Pedro então vai. Então nós temos no Evangelho de João, muito provavelmente, o primeiro encontro. Eu posso dizer então para vocês que nós temos ali a fase do Cristo conversando com eles, do Cristo dialogando com eles, do Cristo anunciando. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos então Cristo agora apresentando a necessidade do arrependimento. O que Mateus e Marcos eles fazem, meus irmãos, é apresentar então a eficácia do chamado. O objetivo de Marcos não é relatar o primeiro encontro, não é relatar a mensagem de arrependimento, mas relatar a eficácia do chamado. O que seria a eficácia do chamado?
que quando Cristo ordena, os seus lhe obedecem. Quando Cristo dá ordem, o ser humano cumpre, o ser humano obedece. Porque este é o chamado eficaz. Por isso, Marcos, ele não se preocupa em relatar as outras informações. Logo, quando o Marcos narra a vocação dos discípulos, eles já se conheciam. Cristo já conhecia os discípulos aqui relatados 4 e vice-versa. Eles já tinham sido, inclusive, até evangelizados. O versículo, então, de número 20, parece que é uma coisa muito grosseira. O texto diz que eles largaram tudo, eles deixaram o pai, eles abandonaram o barco e deixaram tudo isso para trás. Só que aqui nós temos 2 lições fantásticas. A primeira é dependência e confiança, quando o texto nos mostra que eles abandonaram a rede, eles deixaram o barco, deixaram os trabalhadores. Eles estão dizendo: nós confiamos e temos total dependência no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor é que vai suprir as nossas necessidades. E quando o texto diz que eles deixaram o pai, não foi também abandono. É a ideia de transferência de autoridade. Dentro do contexto judaico, o filho ele deveria ser, irmãos, muito submisso ao pai. O pai dava ordem, o filho obedecia. Então, quando o texto diz que eles deixaram o pai e seguiram Cristo, eles estão dizendo: a partir de hoje, nós vamos obedecer, vamos estar submissos à autoridade do nosso Senhor. Eu quero, então, muito bondosamente, concluir e dizer o seguinte. Nós vimos aqui o título do documento, nós vimos o arauto e sua mensagem, nós vimos a coroação ou a apresentação da majestade da sua glória por meio do seu batismo. Eu botei coroação, mas isso pode talvez incomodar alguns, tá? Mas se você quiser chamar de unção também vai dar na mesma, porque para alguns a coroação acontece na sua cruz. Mas vamos guardar, seja bondoso comigo, seja misericordioso comigo na utilização do termo. Nós temos a apresentação do inimigo, que é a tentação. Temos então a condição para entrar no reino e a convocação dos súditos. Irmãos, percebam Marcos apresentando o rei. Percebam Marcos apresentando o rei e o seu reino. Ele mostra o título do documento, ele mostra o arauto, mostra o que o arauto estava anunciando, mostra a afirmação da autoridade do rei, mostra aquele que vai se opor ao rei, mostra a condição para entrar no reino quando ele diz arrependei-vos, e mostra então o rei convocando os seus súditos: larguem a rede e me sigam. O que Marcos está fazendo? De maneira clara, apresentando quem é o rei, apresentando como é o reino, apresentando quem é o inimigo do rei, apresentando quais as condições, ou qual a condição para entrar no reino e a convocação dos seus súditos. Irmãos, é a palavra de Deus sendo construída em nossos corações. E agora, eu quero deixar aí uma pontinha para o próximo estudo. Então, no próximo estudo eu quero ver com vocês Apocalipse 21, de 22 a 25. Então, você já vai fazendo as suas anotações. Eu peço que você sempre esteja orando por mim, pedindo que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu peço que você compartilhe com seus amigos, eu peço que você compartilhe com as pessoas que estão próximas. E eu quero fazer um desafio. Eu quero fazer um desafio a você. Deixa aqui nos comentários qual texto que você gostaria de ver no meu caderno de anotação. Qual texto que você gostaria de ver aqui esquematizado, esboçado, sendo mostrado por meio de rabiscos que mostram a presença de Deus. Então esse aqui é o meu caderno de anotação bíblica. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido abençoado. Mas o nosso próximo texto é um texto de Apocalipse. O nosso terceiro texto eu também já tenho em mente qual é, eu vou pagar a minha dívida. Mas deixa aqui nos comentários qual texto você gostaria de observar aqui no nosso caderno. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, Deus te abençoe ricamente, guarde o seu coração, guarde a sua família e que a graça do Senhor nos acompanhe hoje e para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Até a próxima e tchau, tchau.